Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vocês já perceberam como na Bíblia o povo de Deus é comparado a diferentes coisas? Por exemplo, nós somos comparados a uma noiva, o povo de Deus é comparado a um exército, a um prédio, a uma lavoura, a uma família, a um rebanho de ovelhas, a uma videira, aos ramos de uma videira, enfim. Nós somos comparados a diversas coisas. Porém, não é sobre nenhuma dessas comparações que nós vamos meditar hoje, e sim sobre o fato da igreja, do povo de Deus, ser comparado ao corpo humano. Por que, pastor? A igreja é comparada ao nosso corpo. Você já parou para pensar nisso? Que semelhanças existem entre o corpo físico e o povo de Deus? É justamente isso que nós queremos começar a entender hoje. E para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Eu aproveito para dar as boas-vindas a todos os irmãos que aqui estão, também aqueles que estão nos visitando hoje, também aqueles que nos acompanham por meio das redes sociais. Romanos capítulo 12, iremos ler tão somente os versos 4 e 5. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. Obrigado, Diácono Aristério. Diz assim a palavra de Deus. Apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma, igreja que ele nunca visitou, mas queria visitar, ele diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vamos ler novamente. Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Oremos. Pai amado e Pai querido, Senhor, nós chegamos até este lugar porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor nos deu força, porque o Senhor nos deu desejo. Sabemos, Pai, que tudo que temos de bom, que fazemos, que pensamos, que falamos, vem do Senhor, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, Pai. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas, obrigado pela vida de cada um que aqui chegou, obrigado pela vida dos nossos, pelos quais nós temos orado, Pai, perseverado em oração, pedindo ao Senhor que eles sejam transformados. Obrigado também pela Tua palavra, Pai, a qual nós acabamos de ler e na qual vamos meditar agora, com o auxílio do Senhor nas nossas vidas, porque precisamos entender o que vem da Tua parte, para podermos ser transformados. Faz assim, Pai, conforme o Teu querer, pois tudo isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, da última vez que nós meditamos em Romanos, semana passada, nós tratamos acerca da autoestima cristã. Nós vimos como o cristão não pode olhar para si mesmo e como o cristão deve olhar para si mesmo. Nós vimos que o cristão não pode pensar de si mesmo além do que convém. Nós não devemos pensar de nós mesmos de forma exagerada. Nós não podemos pensar de nós mesmos com orgulho, com arrogância, porque isso muitas vezes está longe da realidade.
Como Pedro, que disse para Jesus: eu nunca te trairei, mas poucos instantes depois estava traindo o seu mestre. Paulo nos ensina então que, ao invés de pensarmos em nós mesmos além do que convém, devemos pensar de nós mesmos com moderação, com os pés no chão, de forma realista. E aí Paulo diz: segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso foi o que nós vimos da última vez que nós meditamos em Romanos, no capítulo 12, verso 3. Já aqui, a partir do verso 4, o apóstolo Paulo vai agora explicar um pouco melhor o que ele quer dizer com essa medida que Deus deu a cada um. Isso vai trabalhar em nós o orgulho, isso vai trabalhar em nós a defesa para o orgulho, porque quando nós entendemos o que nós somos, a igreja na qual nós estamos, isso vai nos ajudar a vencer o orgulho na nossa vida. Para isso, para explicar a medida da fé que Deus repartiu a cada um, Paulo vai comparar a igreja ao corpo humano. Pastor, e por que Paulo vai fazer isso? Porque Paulo, não apenas aqui em Romanos, mas em 1 Coríntios também, ele vai comparar o corpo humano e a igreja. Que semelhanças podem existir entre o meu corpo e a minha igreja? Eu creio que existem pelo menos duas semelhanças entre a igreja e o corpo. Hoje nós vamos tratar apenas da primeira, e na próxima oportunidade nós veremos a segunda. Em primeiro lugar, Paulo compara o corpo humano com a igreja, porque ambos possuem unidade. Ambos, o corpo humano e o corpo de Cristo, possuem unidade. Eles são unidos, apesar das diferenças que existem dentro deles. Paulo vai falar sobre isso nos versos 4 e 5, que são os versos nos quais nós meditaremos hoje. Acompanha comigo o verso 4, que diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Depois ele vai aplicar isso à igreja, mas primeiramente ele fala do corpo. E aqui Paulo chama a nossa atenção para dois fatos relacionados ao nosso corpo físico. Primeiro fato é que, apesar de termos muitos membros, nós temos quantos corpos? Apesar de nós termos muitos membros, e a palavra membros aqui que Paulo usa, ela pode se referir tanto aos membros inferiores e superiores, os braços e as pernas, como também às várias partes do corpo, ou seja, aos vários órgãos que nós temos. Porém, em se tratando de corpo, o que ele quer dizer é que, apesar de existirem muitos membros, muitas partes, muitos órgãos, só de órgãos nosso corpo tem aproximadamente, quem sabe? Ninguém? Fui pesquisar, por isso que eu sei. 80 órgãos. Porém, quantos corpos nós temos? Apenas um. Então essa é a primeira verdade acerca do corpo que Paulo chama a atenção aqui. Porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Num só corpo existem muitos membros. Segundo fato que ele chama a atenção em relação ao corpo é que esses muitos membros não têm a mesma função. Esse vai ser o segundo motivo pelo qual Paulo compara o corpo com a igreja. Mas ele vai falar mais sobre isso nos versos 6 a 8, sobre as várias funções dos membros do corpo. E nós não vamos falar sobre isso hoje. Hoje eu quero me deter apenas na unidade do corpo. Assim como o nosso corpo é um, apesar de vários membros, apesar de vários órgãos, aí Paulo agora vai aplicar a igreja. Ele vai mostrar que a igreja também
é assim, ele faz isso no verso de número 5. Ele diz assim: assim também nós. Olha como Paulo primeiro descreve a ilustração. Porque assim como o corpo é um, tendo muitos membros, aí no verso 5 ele diz: assim também nós. Nós quem? Igreja. Nós, povo de Deus. Nós, corpo de Cristo. Conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Quem é crente aqui? Levanta a mão. Pois escute bem, porque aqui Paulo diz duas coisas sobre todos os cristãos. Duas coisas sobre todos os cristãos. Primeiro, no verso 5 ele diz que assim também nós, conquanto muitos, somos o que é a igreja? Apesar de sermos muitos, e louvado seja Deus, porque existem muitos cristãos ao redor do mundo. Mas Paulo diz: assim também nós, conquanto muitos, somos, primeira coisa, um só corpo em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que só existe um povo de Deus. Nós podemos morar em lugares diferentes, nós podemos congregar em lugares diferentes, nós podemos falar línguas diferentes, nós podemos às vezes até ter crenças diferentes, mas as nossas diferenças não desfazem o fato de que existe apenas um corpo, existe apenas um povo de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós enfatizamos muito a igreja local, e devemos valorizar a igreja local, que é a igreja na qual a gente se reúne. Mas nós não podemos pensar que a placa da nossa igreja representa todo o povo de Deus. Não. Conquanto muitos, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E sabe quando é que nós vamos ver isso de forma perfeita, igreja? Que nós somos um só povo, que a terra tem apenas um povo de Deus. Nós vamos ver isso de forma perfeita quando nós chegarmos no céu e estivermos finalmente diante do Cordeiro. João diz que nesse dia, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações estarão diante do Cordeiro, adorando a Ele, agradecendo a Ele pela salvação que Ele lhes deu. Ali finalmente nós vamos entender que em toda a terra existiu apenas um povo de Deus. Porém, não é porque nós só vamos ver isso perfeitamente no céu que nós não devemos enxergar isso também na terra. Nós devemos entender isso também agora aqui onde nós estamos. Principalmente, irmãos, porque essa unidade, ela não existe por qualquer motivo. O povo de Deus é um só por causa do sangue que foi derramado por nós. O que é que Paulo diz? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em... Quem é que nos torna um só? Em quem nós somos um? É nas nossas próprias semelhanças que nós nos tornamos um? É na nossa própria vontade, no nosso próprio querer, nos nossos próprios esforços que nós nos tornamos um? Não, Paulo diz, porque em Cristo nós somos um. É através dele, é por causa dele que nós estamos unidos como um só povo de Deus. Na verdade, quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu percebo que tudo o que de extraordinário acontece na minha vida e na tua vida, acontece quando nós estamos em Cristo.
Já percebeu? Quando é que nós nos tornamos novas criaturas? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando é que nós somos perdoados? É quando o Pai nos enxerga em Cristo. Quando é que nós somos salvos? Não em nós mesmos, mas em Cristo. Isso significa, a lição que eu aprendo aqui, é que nós somos totalmente dependentes de Cristo. É como se Cristo fosse o sangue que une todas as partes do nosso corpo. Ou então, melhor ainda, é como se Cristo fosse a cabeça e nós fôssemos os membros. E aí eu pergunto para vocês: tem como o corpo sobreviver sem a cabeça? Tem. Vocês já ouviram falar da lenda do cavaleiro sem cabeça? Pois é só uma lenda. Na lenda tem. Na vida real não tem como o corpo sobreviver fora da cabeça. Da mesma forma, não tem como a igreja sobreviver sem Jesus. O próprio Jesus disse isso em João capítulo 15, verso de número 5. Em outra comparação que a Bíblia faz com a igreja, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E quando Jesus diz que sem mim nada podeis fazer, Ele não está dizendo que você não pode pecar sem Ele, não. Ele não está dizendo que você não pode fazer nada de errado sem Ele, não. Quando Ele diz sem mim nada podeis fazer, o que Ele está dizendo é: sem mim nada você pode fazer que presta. Sem mim nada você pode fazer de bom. Sem mim nada você pode fazer de eterno. Nós somos totalmente dependentes de Jesus para fazer qualquer coisa boa, qualquer coisa que presta, qualquer coisa que dura. Era assim que nós éramos sem Cristo. Achávamos que estava tudo bem, mas aos olhos de Deus nós não fazíamos nada de bom. Precisamos nos unir a Cristo para fazer algo que seja bom. Da mesma forma é hoje. Nós dependemos de Cristo hoje para realizar qualquer coisa. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso eu pergunto: você já agradeceu hoje pela presença de Cristo na tua vida? Você já agradeceu hoje o fato de você o conhecer como seu Senhor e Salvador, diferente de outrora? Se você já pensou em desistir de Cristo, desista de desistir, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Ah, pastor, é porque está difícil demais. Essa semana eu pensei em jogar tudo para o alto e desistir, porque está muito difícil. Aí está difícil com Cristo, então imagina sem Ele. Se está perigoso na calçada, imagina na pista. Nós somos totalmente dependentes de Cristo, estamos unidos nele e dependemos dele. Mas aí Paulo diz uma segunda coisa sobre todos os cristãos, que reforça e complementa a primeira. Qual é a segunda coisa que Paulo diz? Final do verso 5. Primeiro ele diz que somos um só corpo em Cristo, depois ele diz que somos mais o quê? Somos mais o quê, igreja? Olhem na sua Bíblia.
Somos o quê? Membros uns dos outros. O cristão está ligado a Cristo. Amém? Mas o cristão está ligado apenas a Cristo? O cristão é dependente de Cristo. Amém? Mas será que o cristão é dependente apenas de Cristo? O que ele diz aqui? Nós somos membros uns dos outros. Se eu formo com você um corpo em Cristo, isso significa que eu não posso ser membro sozinho. Para eu ser membro, eu preciso de você. Para você ser membro, você precisa de mim. Ou será que dá para ser membro sozinho? Dá. Na família Adams, né? Tem uma mãozinha. Você já viu? Mãozinha, é só mãozinha. Não sei como é que ele come, né? Não sei como é que ele faz outras coisas. No desenho dá para ser membro sozinho, mas na vida real não dá. Não dá para seguir a Cristo sozinho. Ou então tenta. Imagina a mão dizendo: eu cansei desse corpo, agora eu vou ser membro sozinho. Aí ele, pá, sai do corpo, a mão, sai do corpo. Vou viver minha vida agora sozinho, longe desse povo falso, esse povo de Deus. O que vai acontecer, irmãos, com a mão? Primeira coisa que vai acontecer é que o corpo vai sofrer, porque a mão saiu. E isso acontece. Quando alguém desiste de Cristo, desiste do povo de Deus, o povo de Deus sofre. E com a mão acontece o quê? Se ela não voltar logo para o corpo do qual ela saiu, ela vai morrer. Assim também é com o cristão. O cristão que acha que pode ser cristão sozinho, o cristão que acha que pode seguir a Cristo sozinho, e ele se afasta. Ele não quer congregar, ele não quer fazer parte. Primeiro, ele vai fazer o corpo sofrer. Segundo, se ele não voltar logo, ele vai morrer espiritualmente. E talvez você esteja lembrando de alguém aí que tomou essa decisão errada e já está morrendo. Pois se não voltar, vai morrer espiritualmente de forma completa. Porque nós somos dependentes uns dos outros, somos membros uns dos outros. Precisamos de uns dos outros para viver, precisamos de uns dos outros para sermos igreja. Concluindo então, aqui o apóstolo Paulo mostrou o primeiro motivo pelo qual ele compara corpo humano e corpo de Cristo e igreja. E o primeiro motivo porque ele compara um e outro é porque ambos possuem unidade. Ambos são um só. Apesar das muitas partes que existem, eles formam um só, um corpo só. Na próxima oportunidade que nós tivermos, nós vamos ver o segundo motivo porque Paulo compara igreja e corpo humano. Mas antes de encerrar, eu queria levar você a pensar na seguinte pergunta. Ainda sobre o que nós vimos hoje, sobre o que nós estudamos. Será que no nosso coração, neste momento, está existindo alguma faísca de orgulho? Orgulho em relação a quê, pastor? Primeiramente, em relação a Cristo. Pastor, e como é que eu demonstro o orgulho em relação a Cristo? Por exemplo, antes de fazermos algo, nós não lembramos que precisamos dele.
Nós não paramos para pedir sabedoria. Nós não paramos para pedir força. Nós não paramos para dizer: Jesus, vem à minha frente, eu dependo de Ti. Ou então, depois de fazermos algo, especialmente algo que deu certo, muitas vezes o nosso orgulho é tão grande que nós não paramos para agradecer a Jesus, porque foi Ele que nos ajudou. Nós não paramos para reconhecer: Senhor, muito obrigado, porque se deu certo, foi porque o Senhor me abençoou, foi porque o Senhor me ajudou, porque eu sou totalmente dependente de Ti. Irmãos, existem muitas coisas tolas que o ser humano pode fazer, mas com certeza uma das mais tolas que existe é acharmos que não dependemos de Cristo. Que não sejamos tolos a esse ponto, que saímos daqui reconhecendo que Ele é a cabeça, que nos dá vida, que nos dá força, que nos dá inteligência, que nos guia, que faz tudo por nós. Eu sou totalmente dependente de Cristo. E você? Mas em relação à igreja, perguntei em relação a Cristo se há alguma faísca de orgulho, mas e em relação à igreja? Qual é o seu pensamento em relação ao povo de Deus? Será que está havendo algum orgulho? Será que você está achando que a igreja precisa mais de você do que você precisa da igreja? Qual tem sido a sua atitude para com o povo de Deus? Será que às vezes talvez você até pensa: dá vontade de nem congregar mais, dá vontade de nem servir mais a Deus, dá vontade de nem me ajuntar mais com aquele povo? Esse tem sido o pensamento de muitos. Inclusive hoje eu ouvi uma entrevista de uma, sei lá o que ela é, Bruna Marquezine. Eu não sei o que ela é. Sábia não é. Na entrevista ela dizia que não se considera mais nem evangélica nem católica. Ela é somente cristã. E quando perguntaram por quê, ela disse em poucas palavras: Jesus é um cara legal. Jesus é maneiraço. Jesus é da hora. Eu gosto de Jesus, eu gosto. Quando alguém chama para ir lá na frente, eu vou. Quando ela vai para algum culto, alguém chama na frente, eu vou. Não porque eu preciso me converter, é porque eu gosto. Eu gosto de Jesus. O que estraga é o fã-clube dele. Jesus é um cara legal. O que estraga o rolê é o fã-clube de Jesus. Porque Jesus é da hora, mas a fã-base dele é uma bosta. Perdão da palavra, mas foi exatamente isso que ela disse. E é esse o pensamento de alguns. Por causa dos defeitos da igreja, dá para eu deixar a igreja de lado. O fã-clube de Jesus que ela fala são os seguidores de Jesus. E muitos estão dizendo hoje: a igreja não presta, a igreja é falsa, a igreja é hipócrita. Por causa disso, dá para eu deixar a igreja de lado e abraçar só Jesus, porque Ele é legal, Ele me aceita do jeito que eu sou, Ele não me critica. Mas o que nós vimos hoje é exatamente o contrário. O que nós vimos hoje é que não dá para ser corpo de Cristo sem ser membro de uma igreja. Não
fazer parte, ser corpo de Cristo, sem ser membro uns dos outros. Então é claro que nós dependemos de Cristo acima de tudo, mas nós também dependemos uns dos outros para irmos para o céu. É isso que Paulo diz. É um corpo só. Eu preciso de Cristo. Eu preciso ser igreja. Portanto, que sejamos, aliás, que não sejamos cristãos de moda, que sejamos cristãos de Bíblia. Não cristão modinha, que acha que pode fazer o que quiser, porque Deus é um cara legal. Que sejamos cristãos de Bíblia, porque Deus nos ama a tal ponto de nos dar um livro que nos mostra a vontade dele para a nossa vida. Vamos lá. Senhor Deus e amado Pai, quero agradecer, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que é o nosso manual, que é o nosso guia, Pai, que nos protege, que nos direciona. Pai, quantas pessoas estão perdidas hoje, achando que podem amar o Pai sem amar os irmãos, que podem abraçar o Pai rejeitando os irmãos. A Tua palavra mostra que não dá para separar, é um corpo só. Os cristãos formam um corpo só, estão unidos. Isso significa que somos membros uns dos outros. E ninguém pode ser membro só. Ninguém pode ser mão sozinho. Ninguém pode ser pé sozinho. Ninguém pode ser coração sozinho. Nós temos que estar unidos uns aos outros, Senhor. Sabemos que não é fácil, muitas vezes nós nos decepcionamos, como nós também decepcionamos os outros. Pai, nós falhamos, como também muitas vezes, Pai, os outros falham conosco. Mas quando o Senhor nos disse que nós seríamos perfeitos aqui na terra, perfeição só no céu. Aqui na terra a igreja é aprendizado, e muitas vezes é um aprendizado lento. Mesmo assim, Pai, nós queremos hoje reforçar o nosso desejo de sermos aquilo que o Senhor disse que nós sejamos. Que sejamos corpo do Senhor, que sejamos membros uns dos outros. Membros, Senhor, não desprezam, membros não procuram machucar desnecessariamente, porque nós não vamos, Senhor, dar murros no nosso rosto à toa. Assim ajuda-nos a não nos maltratarmos, Senhor, mas a nos amarmos, como os membros fazem uns com os outros. Vem nos ensinar mais e mais, Pai. Tem misericórdia dessa jovem que eu citei, que ela entenda que Jesus não morreu apenas por ela. Jesus morreu por um povo. Jesus morreu por uma família. Jesus morreu por uma igreja. E se Ele morreu pela igreja, se Ele ama a igreja, eu também vou amar. Com defeitos, com dificuldades, mas é a igreja de Cristo. Se Ele ama, eu também vou amar. Vem nos ensinar, Pai, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.